O jogo é muito importante, né, Mário? Afinal de contas, precisa fazer o placar jogando no Rio de Janeiro para depois administrar o jogo da volta lá em Montevidéu. O Flamengo tem vários problemas médicos, clínicos, né, jogadores que não vão mais jogar nessa temporada. O Fansport já está cansado de saber. Jogadores como Vinha, Cebolinha e o Pedro não jogam mais esse ano. E as questões que envolvem situações mais recentes, como, por exemplo, a do Luiz Araújo, né? Ainda não está confirmado oficialmente, mas até o final da semana ele vai ter que passar por uma artroscopia para poder resolver essa cartilagem que está presa aí e que ficou solta, na verdade, após a lesão que ele sofreu no clássico contra o Vasco no último domingo aqui no Maracanã. São muitos problemas para o técnico Tite, principalmente problemas envolvendo o setor ofensivo, jogadores de velocidade. Das 4 peças mais aptas para poder exercer esse papel de lado de campo, tirando o Bruno Henrique, que virou um centroavante, só quem tem condição de jogo é o Gonzalo Plata, que estreou e bem contra o Vasco no último domingo aqui no Maracanã. O Flamengo ainda tem hoje e amanhã para preparar a equipe para o jogo contra o Peñarol, e sempre é bom lembrar que a última vez que o Flamengo perdeu um jogo de Libertadores jogando no Maracanã foi exatamente para o Peñarol em 2019. Na época, Abel Braga ainda era técnico do Flamengo antes da chegada do Jorge Jesus, e o Gabigol naquela oportunidade acabou expulso. É um resultado que muita gente lembra ainda, mas de lá para cá o Flamengo empilha jogos de invencibilidade sem ter muitas dificuldades para poder fazer valer o mando de campo. Ninguém diz isso explicitamente, mas a sensação que a gente tem é que o Flamengo vai tentar ser muito impositivo, muito construtivo, para poder abrir um placar, uma vantagem boa de 2, 3 gols e levar essa vantagem para o jogo da volta lá em Montevidéu. Mário. Então, você deu o gancho aí justamente, agora a gente vai falar do Flamengo, que a gente vai transmitir o jogo do Flamengo quinta-feira contra o Peñarol, jogo de ida pela Libertadores da América. Agora aí é o seguinte, né, Geode? A gente está falando de uma situação de Botafogo, de São Paulo e tudo. A gente sabe que a coisa fica mais quente ainda lá no Flamengo, porque afinal de contas o ano passado não ganhou nada, o investimento é alto e a expectativa é de título, principalmente esse aí da Libertadores da América. Se a coisa não desenrolar contra o time do Peñarol, a gente sabe como é que fica. Mas o Flamengo ainda chega como favorito, né? Claro, contra o Peñarol, muito favorito, muito favorito. Isso muito favorito. Muito favorito, apesar de todas as dificuldades que a gente precisa ressaltar, porque assim, o Flamengo tem tido muitas dificuldades do ponto de vista físico, de jogadores que ele perde nas convocações, né, na data FIFA e tudo mais. Então assim, o Flamengo tem tido muitas dificuldades com as quais, em parte, ele não contava, porque as datas FIFA ele sabia muito bem o que ia acontecer. Ainda assim, se a gente for olhar para as escalações do Flamengo que entram em campo jogo após jogo, são sempre escalações muito fortes. Então, de certa maneira, eu entendo o clamor da torcida para que o time jogue mais, para que na média o time jogue mais. Eu não estou nem falando do jogo contra o Vasco, porque sinceramente eu acho que o Flamengo jogou contra o Vasco Você sabia que a mais do que ele jogou em várias partidas que ele venceu, né? E que venceu ali com um gol no final, de uma maneira assim, sem produzir o suficiente para vencer. Então eu acho que o Flamengo, de maneira geral, por ter o elenco que tem, ainda que tenha todos os problemas com os quais o Tite não contava, poderia realmente ser um time a jogar melhor na média. De novo, não estou falando do final de semana. É um time que, evidentemente, né, aí a gente fala de novo da pressão, do incômodo, que muita gente teve quando o Palmeiras caiu e foi aplaudido pela sua torcida. O Botafogo, o torcedor botafoguense, ainda que não tenha conquistado o título, está muito confiante porque o time está jogando bem desde o começo da temporada que vale. Né? Então, é normal que o Flamengo, pelo que aconteceu no ano passado, que a torcida do Flamengo, pelo que aconteceu no ano passado, e pelo que o Flamengo talvez não tenha conseguido ter de sequência de bons jogos, um atrás do outro, não tem esse crédito. E não vá, mesmo que o Flamengo, né, eventualmente seja eliminado num mata-mata jogando bem, talvez que não vá aplaudir ou ter o crédito. Certamente não. Então, mais eliminado pelo Peñarol, pode esquecer. Mas aí a gente tem que trazer um pouco da carga de um clube que tem o melhor elenco do país há muitos anos e que, surpreendentemente, né, no campeonato em que o melhor elenco deveria fazer mais diferença, está um bom tempo fora da briga, desde 2020.
né? Sim. Então, assim, 21, 22, 23, 24 ainda está na briga, mas assim... E era o favorito nos pontos corridos em todos os anos. Claro, porque os pontos corridos a gente sempre olha dessa maneira. Pontos corridos a gente fala, bom, ali quem tem o elenco mais forte... Aliás, quem quer criticar muitas vezes os pontos corridos, né? Sempre fala isso, não, mas é que pontos corridos é só dinheiro. É só quem investe mais leva. A prova de que não é assim que funciona é que o Flamengo não levou nos últimos 3 anos. Né? E pode não levar de novo nesse. Então, assim, aí eu entendo um pouco o incômodo do torcedor, porque eu também. Por tudo que o Flamengo investiu e tem investido há tanto tempo, pelo elenco que ele tem há tanto tempo, apesar de todos os desfalques e as dificuldades desse ano, era de se imaginar que o time ganhasse até mais do que ganhou. E não ganhou pouco nos últimos anos. E falando de Libertadores, depois de você ter uma eliminação para o Olímpia no ano passado, você ser eliminado pelo Penharol esse ano... A eliminação para o Olímpia é a pior do Flamengo desde o Jorge Jesus. Perfeito. Era Jorge Jesus para cá. É para balançar. Pior. Agora, esse futebol de 13º colocado do segundo turno do Brasileiro é suficiente para passar pelo Penharol? É difícil. O Penharol, Diego Aguirre, jogou no sábado e com a base titular, venceu o Rampla, goleou 4-0. Então, o time que vem... Subiu a Rampla. Terceira rodada do torneio Clausura. Né? Mas é uma equipe que não tem tecnicamente os mesmos argumentos que o Flamengo. Quando tiver um jogador contundido, não vai ao mercado e vai gastar milhões e milhões de euros ou dólares. Não tem essa situação. O que pode fazer o Penharol é ir lá cantar o Damian Soares e largar o Botafogo, que é um negócio muito estranho. Sim. Você deve ter uma história para ser contada, porque não dá. Você não vai largar o time que vai ser, sim, vai lutar para ser campeão brasileiro, tem tudo para ser campeão brasileiro, está disputando a Libertadores, para você ir Penharol, que você já foi inscrito na Libertadores, você não pode jogar. Olhando a reposição, foi bom para o Botafogo. Não, foi, mas é um negócio estranho. Não, o Diego Aguirre ligou, quando o Diego Aguirre ligou, ele me convenceu. Desculpa, ele não pôde nem jogar. Sim. Ele não conseguiu estrear ainda. Então, tem umas coisas estranhas, mas está desnivelado. Só que futebol, no mata-mata, não é feito só disso. A gente está falando de jogo em casa e fora. Esse jogo aqui, como o jogo do Bolívar, é essencial. Bolívar, a vantagem do segundo gol no final deu ao Flamengo a classificação lá. Foi. Porque toma 1-0 na Bolívia em condições precaríssimas. Lá tinha altitude, mas, etc. Só que tem o Penharol agora. E é uma outra camisa. O Penharol é melhor que o Bolívar. Nossa, só não tem altitude. Mas é melhor que o Bolívar. É uma camisa. É uma camisa que tem história, uma camisa que joga, uma camisa que está disputando a Libertadores também. Teve enfrentamentos com o Atlético, ganhando o Atlético em casa, do Rosário Central. Então, o Flamengo não dá para levar a decisão, assim, levar a decisão para o Uruguai é complicado. Agora, ele tem uma equipe fracionada, né? Sem jogadores. Imagina o Flamengo com o elenco que ele tem todo à disposição, o que teria no banco de reservas. As 5 trocas que o Tite poderia fazer no segundo tempo. Um absurdo. Absurdo. Aí que muda mais, né, Calçade? Aí no entrosamento também, porque por mais que eu diga... Gonçalo Plata está entrosado? Exato. Porque para mim é sempre muito claro, quando a gente olha as escalações do Flamengo, são sempre escalações muito fortes. Pode ter da quantidade de desfalque que for, do 1 a 11 ali, é sempre uma escalação muito forte. Mas aí você tem outros prejuízos, né? Que não é a escalação no papel, é o quanto esses caras estão acostumados a jogar juntos ou não, e o banco de reservas, as possibilidades de troca que você tem depois. Dá para passar o Penharol jogando do jeito que está jogando? Você acabou de falar no começo do programa que até agora o Tite não encaixou, por exemplo, questões importantes como o sistema defensivo e tal. É consistência, né? O que eu falo? Essa consistência. Mas a gente já está em setembro. Os times do Tite virou metade de setembro, não encaixou. Já vai fazer um ano. O que para mim ficou muito claro durante a temporada, e essa é a única certeza que eu tenho, termine a temporada como terminar, com as coisas funcionando ou não funcionando, com o time sendo consistente ou não, é que o Tite teve uma certa dificuldade para se adaptar às características de jogo, de futebol. Os jogadores do Flamengo, tiveram alguma dificuldade na adaptação às características do Tite, porque o Tite gosta, por exemplo, do time que tem mais pegada, do time que sabe entender o jogo para dosar o jogo, que torna o jogo mais lento quando é necessário, que acelera quando é preciso, que sabe marcar de vários jeitos, marca com linha alta, marca com linha baixa para usar contra-ataque, marca com a linha média e a marcação e pressão é muito bem feita. E os jogadores do Flamengo, a realidade isso é uma coisa muito, assim, é muito óbvia, eles gostam da bola.
Os jogadores do Flamengo gostam muito da bola. Não que eles não queiram marcar, mas as grandes virtudes, principalmente do meio campo para frente, tá no jogo com a bola. É o Arrascaeta, é o Pedro, aí você pega o Luiz Araújo, a mesma coisa. O Gerson é um pouco diferente, marca um pouco mais, às vezes dá uma, sabe, um pouquinho abaixo. Tanto que teve um momento na temporada que o Eric era o principal jogador do time, porque ele era o que mais pegava ali no meio de campo. Então, tem uma dificuldade no ajuste fino. Não que os jogadores não entendam o que o Tite quer. É uma coisa mesmo da característica dos jogadores. E o Tite tem que fazer um jogo que ele acredita, respeitando a característica dos jogadores. Isso é um trabalho de desenvolvimento. Porque todo jogador pode aprender a marcar. Tá. Não existe um jogador no mundo que não tenha condições de aprender a marcar. Você pode não ensinar o cara a driblar, a finalização pode ter um limite, o cara trabalha, ela melhora, mas tem o limite, né? A tomada de decisão é uma coisa que se trabalha também, mas tem o limite. A marcar, a fechar espaços. Eu gosto sempre de lembrar do Eto'o na final da Champions League na Inter de Milão, porque aquilo ali Barcelona. foi... Se você usar esse sistema... exatamente, Inter e Barcelona, que o Mourinho fez... Né? Não, foi... Foi semifinal. Foi semifinal. Quando o Milito foi expulso, ele vai marcar do lado ali, e o Barcelona, que era a melhor versão, acho que, do Barcelona da história, foi dar o primeiro chute lá com a metade do segundo tempo em diante. Tá, então, assim, todo jogador pode aprender a marcar. E os jogadores do Flamengo estão com alguma dificuldade de compreensão da ideia de jogo para o Flamengo ser consistente. Porque com a bola o Flamengo tende a resolver os jogos. Só que você precisa achar o equilíbrio e o que o Aguirre Tite tanto gosta. E o time está com uma certa dificuldade só uma disso. coisa, o verbo que você quer usou, dizer que não vai achar. aprender a marcar talvez seja uma necessidade menor ou menos complicada do que o convencer a marcar. Porque eu acho que, mais do que aprender, o termo é convencer. E manter isso o jogo inteiro. Porque você pode aprender a estar disposto a fazê-lo. Exatamente. Né? Nesse caso, você percebe que há um incômodo nisso. É isso. E o Aguirre já deixou assim, bem, não nas entrelinhas, nas linhas mesmo. Ele pode dar uma modificadinha, dar uma trancadinha no Maracanã. Não é assim aquele time que vem jogando a Libertadores, que enfrenta o Strongest em casa, que você entendeu? Outros adversários. A gente está falando de um mata-mata, quartas de final, jogando fora de casa, tendo que levar para o Uruguai a decisão. E ele pode colocar um terceiro homem, né? Um jogo mais que volta, marca, sai em velocidade. Eu acredito que é o que ele vai fazer. Aproveitar a linha alta do Flamengo, todo mundo joga assim, mas não é um defeito, isso é a necessidade do jogo. Se você sobe, a tua linha defensiva vai também. Né? Não dá para ela ficar lá atrás e deixar um latifúndio para o adversário. Isso é da natureza do jogo. Mas você joga com jogadores que têm velocidade e tem que recuperar a bola. Agora, se o Flamengo fizer, por exemplo, um jogo do nível do jogo que fez contra o Vasco, difícil o Peñarol segurar. Sim. Bem difícil o Peñarol. É um time muito bom e dentro de casa com o seu torcedor. Eu tenho muito respeito pelo jogo do Flamengo. Acho que a torcida tem um papel fundamental aí. Um fundamental é em produzir junto com o time e não esperar o time, o espetáculo para aplaudir. Assim, essa espera não faz bem. O torcedor rubro-negro, os melhores momentos do torcedor do Flamengo é quando ela joga junto. E a Libertadores pede isso nesse momento. No Uruguai, eles vão jogar junto com o Peñarol. E é preciso levar uma vantagem, olha, daquela do Bolívar para cima. Aquela 2-0 ali, né? Aquele 2-0 pelo menos salvou. isso. Agora, Djalma, tive no Maraca. Suas impressões do que você viu. O que é que só você viu, Djalminha? Vi o time do Flamengo superior, obviamente, porque é superior e foi no jogo também. Jogou melhor, controlou o jogo. O time do Vasco tentando ali no contra-ataque, dar uma espetada, mas quase não fez nada, rifando a bola, passando a bola para o Flamengo. O Flamengo dominou, teve oportunidade, mas, Plirra, o futebol, Plirra, ele é muito claro, você tem que ter oportunidade de matar. O Flamengo fez só um gol e o jogo ficou ali, banho-maria, o Flamengo controlando, mas no final o Vasco, com todo o que ele tinha, porque tinha pouco, se defendeu, tinha pouco para oferecer, mas com o pouco que tinha ele foi lá na garra, num contra-ataque, conseguiu um empate e, na minha opinião, o resultado foi merecido, porque o Flamengo não concretizou em gols as oportunidades que teve, dominou o jogo, mas não fez um grande jogo não, Plirra. Dominar o jogo, ter o controle do jogo... Jogou bem, não jogou? Pela superioridade... Contra o Bahia e nesse jogo contra o Vasco, 2 jogos seguidos que o Flamengo vai bem. Mas eu acho que falta ainda algumas coisas para convencer.
o torcedor principalmente, e também, Plirra, não podemos deixar de dizer que a situação do Flamengo tá complicada, negócio de lesão, hein? Impressionante. Luiz Araújo... Eu acho que isso também está atrapalhando demais, porque todo jogo é uma lesão e lesões graves, né? O Luiz Araújo vai parar 1 mês e meio, 2. Lesão na cartilagem. Diego Lugano sabe bem o que é isso. Nossa Senhora. Isso está prejudicando. Acho assim, em cima do que o Djalma colocou, falta para o Flamengo aquele tesão, fala a palavra, aquele tesão de fazer gol, sabe? Falta. Sem te interromper, já teve Fábio, muito isso. Ontem o Flamengo várias vezes triangulava bem ali na entrada, triangula e não finaliza, tendo oportunidade. Então, assim, foi um domínio grande, mas chance de gol foi do... o Arrascaeta entrou uma cara a cara, ele não fez a do de cabeça. O Henrique, o Pulgar de cabeça. No Pulgar, não, foi ali. Não. A defesa do Léo? No segundo tempo, na trave do Léo Ortiz. Léo Ortiz. Do Léo Ortiz. Assim, mas o Flamengo criou a chance, mas o que a gente está querendo dizer, assim, como o Djalma falou, em muitos momentos o Flamengo tem o controle da bola e aí aquela última jogada ser mais incisiva, assim, sabe? Você construir a jogada como o Flamengo construiu no jogo. Fala, termina com finalização. Terminar com finalização. Assim, talvez a gente fala do Tite, do Flamengo mais equilibrado, então é um time que até isso, então assim, o Flamengo era um time que antes fazia um gol, entendia a fragilidade do adversário e tentava fazer o segundo na sequência. Hoje não, o Flamengo faz o primeiro gol e aí quer entender a postura do adversário. Como o adversário... Gabigol, né? Não tem nem Pedro, nem Gabigol. O Gabigol tem, né? Gabigol entrou. Tem e não tem. Não tem mais. Ontem jogou por mais de 10 minutos e tocou na bola uma vez. E também, mas de todas as formas é um outro detalhe, assim... Eu não sei, a gente não tá no dia a dia, não sabe como o Gabigol tá, né? Voltou de uma lesão, a gente entende também esses motivos, mas com tudo isso, se ele não tiver na frente do Carlinhos para entrar, alguma coisa tá acontecendo ali no Flamengo estranho, não é possível isso. É isso aí. Eu acho que na ontem frente o Tite, do na Carlinhos, coletiva, o colocou como terceira opção, né? Bruno Henrique, Carlinhos e ele. Se for por uma questão física, que ele tá voltando, não tá 100%, ok. Mas... O teu métier ali, fabuloso. E só assim, se você olhar desse jeito, lógico que o Pedro tá machucado, né? Mas se a gente colocar o Pedro como atacante do Flamengo, aí é o quarto, né, meu? Porque o Bruno Henrique que jogou de 9. Mas a gente não sabe, né, o dia a dia que tá acontecendo. Por alguma coisa né? Porque pode ser por rendimento ou porque está voltando agora, mas é estranho, né? Porque um jogador como o Gabigol... faz tempo. Obviamente que não tem mas ele não estava jogando porque no comprometimento dele com o clube, né? Saudações rubro-negro, então é isso aí, rapaziada, aqui foi mais um vídeo do nosso canal Mengão News Oficial, então já convido a vocês a estar se inscrevendo aqui no nosso canal, tem um botãozinho vermelho aí com o nome inscreva-se, então se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, aqui foram as informações, né, notícias aí bombásticas aí dessa terça-feira, onde o Gabigol está totalmente sem oportunidade na equipe do Flamengo e provavelmente, né, deve estar ainda aí acertando seu contrato com a equipe do Bahia. Eu quero saber aqui a sua opinião, pessoal, se o Tite está certo aí, né, nessa opção, né, ter Carlinhos como prioridade ao invés de colocar o Gabigol, né? Então o Carlinhos é um jogador que está tendo mais oportunidade do que até o próprio Gabigol. E na minha opinião, o Gabigol deveria ser o reserva imediato, né, aí do Pedro, só que o Tite tá tendo outra visão com o Gabigol, né? Com isso, o jogador chateado provavelmente vai procurar aí outros clubes, né? O Bahia é um dos principais alvos aí a contratar o jogador. O Flamengo aqui, quinta-feira, às 19 horas, tem um jogo importantíssimo contra a equipe do Peñarol pela Libertadores e com vários desfalques, né? Luiz Araújo, Pedro, Dela Cruz, talvez o Ayrton Lucas, então outros jogadores aí, né? O Flamengo tendo aí esses desfalques para poder enfrentar a equipe do Peñarol. Lembrando que vai ser no Maracanã e o Flamengo precisa muito fazer um bom resultado, né? Já que o jogo no Paraguai é um jogo sempre muito difícil, né? Principalmente contra a equipe do Peñarol, beleza? Então essa aqui foi as informações, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, tem um botão vermelho aí com o nome inscreva-se, já se inscreva, deixa o like e até o próximo vídeo.